sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou comentar pra vocês um pouquinho sobre o livro A Princesa Prometida, escrito pelo William Goldman e lançamento da Intrínseca. Que você já ouviu essa história em algum lugar, porque é impossível que você nunca tenha assistido A Princesa Prometida, um filme dos anos 80 que já passou, trocentas vezes na sessão da tarde. Então quando eu soube que a Intrínseca ia lançar o livro nessa edição linda e maravilhosa, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, que tiro foi esse que está um arraso, eu fiquei desesperada e corri pra ler pra contar pra vocês o que eu achei da trama. Mas obviamente que pra este vídeo ficar verossímil eu tive que assistir ao filme, então eu aluguei lá no YouTube, você também pode alugar, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações pra assistir, comparar aqui com o livro, e é isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. A Princesa Prometida é basicamente um romance de época com uma pegada fantástica, porque a gente está aqui numa era medieval e a gente tem um monte de coisas absurdas acontecendo no meio da trama. O livro vai contar a história da Buttercup, e ela é uma das garotas ali mais bonitas do reino de Florim. E ela está no top 20 de garotas mais bonitas e mora com os pais dela numa fazenda, e tem lá o Wesley, que é o rapaz que ajuda os pais dela ali na fazenda, e ela sempre está implicando com ele. É tipo, a diversão da Buttercup é implicar com o Wesley, e com toda essa implicância a Buttercup acaba percebendo que está se apaixonando por ele, e aí ela decide se declarar pro Wesley, e ela, gente, faz uma digna declaração de amor. Ela faz basicamente uma carta lírica pra ele, falando de tudo que ela tá sentindo por ele, e descobre também que todas as vezes que ele dava uma certa resposta pra ela, no fundinho lá ele queria dizer que amava a garota. E aí ele quer se casar com a Buttercup, mas ele sabe que na forma como ele vive ali, né, trabalhando para os pais dela, ele não tem condições de cuidar da Buttercup. Então ele decide ir para as Américas, visando aí um emprego melhor, juntar uma grana e voltar pra se casar com ela. A promessa é que eles vão trocar cartas durante esse período, mas não chega a acontecer, porque logo que ele embarca para as Américas, o navio em que ele está sofre um ataque de piratas, e são piratas assim não muito comuns. Um cara que é o rei dos mares lá, e que durante, né, todas as suas aparições em navios promete não deixar ninguém vivo. E Buttercup, quando descobre, né, que o seu amado teve a vida ceifada por um pirata, decide nunca mais se apaixonar novamente, porque ela não quer sentir de forma alguma a dor que ela tá sentindo naquele momento, e aí ela vive nessa vida aí enclausurada de tristeza por um longo tempo. Só que Buttercup decide também que vai ser uma garota melhor. Durante todo esse tempo aí em que ela vivia ali na fazenda do pai, ela não ligava muito para quem ela era fisicamente e para como ela estava se apresentando para as pessoas, mas aí ela decide se cuidar mais, tomar mais banhos, né, pentear o cabelo, fazer coisas que mocinhas da época ali estavam acostumadas a fazer, e isso faz com que ela vá se elevando ali na lista de mulheres mais bonitas do mundo, ao ponto de chamar a atenção do príncipe de Florim, e ele acaba pedindo a mão de Buttercup em casamento. Ela, que tá visando aí não se apaixonar novamente, fala pra ele que não o ama, né, mas ele fala que só quer uma noiva porque o pai dele tá pra morrer e ele precisa de uma esposa pra dar herdeiros pra ele e pra ser a rainha ali do reino de Florim. Então ela aceita o casamento, mesmo não estando apaixonada pelo príncipe, e também como uma oportunidade de nunca mais encontrar um outro cara por quem ela se apaixone, pra não sentir toda aquela sofrência que ela sentiu quando Wesley morreu. Mas é claro que nem tudo são flores, e o príncipe de Florim é um homem escrotíssimo, sabe? Ele é daqueles personagens que a gente quer ralar a cara no asfalto quente, e Buttercup começa a perceber que talvez essa decisão que ela tenha tomado não seja a que vai fazê-la feliz, mas ainda assim insiste naquele casamento. E em uma de suas caminhadas para espairecer ali no reino de Florim, Buttercup é sequestrada, e a gente começa a perceber aí um toque estranho nessa ideia de casamento dela. Mas aí o que é que acontece? Vindo das cinzas como uma fênix, Wesley aparece novamente. Isso não é um spoiler, tá bem no começo do livro. Wesley aparece novamente pra salvar a nossa mocinha. Porém a vida, gente, a vida não é fácil. Obviamente que Buttercup e Wesley vão ter que passar aí por muitos percalços pra poder ficar juntos.
minutos. Logo após concluir a leitura do livro, eu corri pra assistir o filme e, gente, é inacreditável o tanto que as histórias são parecidas. A ideia principal do William Goldman narrando esse livro aqui é criar uma história, um romance de época que tenha essa pegada de fantasia, mas que seja muito bem humorado. Então é um livro que a gente ri muito do começo ao fim. E os pontos altos da trama estão nos insights que o autor faz no meio do livro. Porque, segundo o autor, este é um conto clássico de amor verdadeiro e grandes aventuras, escrito pelo S. Morgenstern. Porém, o William Goldman pegou esse livro aqui e fez a versão só com as partes boas, porque foi esse livro que o pai dele leu pra ele quando ele estava doente há muito tempo atrás e que fez com que ele se apaixonasse por literatura e por altas aventuras. Então, nesta versão aqui, que é a versão editada pelo William Goldman, apenas com as partes boas, a gente tem diversos insights do autor falando com a gente mesmo, tanto no decorrer do texto, quanto em grandes partes que ele traz aqui em itálico pra gente descobrir que é ele falando com a gente. E aí tem grandes parágrafos dele explicando porque ele tirou trocentas páginas de narrativas chatas do S. Morgenstern desse livro aqui. Mas, obviamente, que não é verdade, né? É um livro que ele criou desse jeito. Inclusive, durante a leitura, a gente fica com essa dúvida se ele realmente tirou isso, especialmente porque tem alguns pontos que ele fala de Florim, mas Florim nunca existiu. Então, são pontos, assim, que tornam a trama muito interessante. E essa conversa também que ele tem com a gente enquanto o livro vai acontecendo é muito bacana e dá esse ar mais leve e divertido pra trama. Foi muito gostoso a forma também como essas partes foram inseridas no filme, porque no filme a gente tem algumas divergências ao livro, como acontece na maioria das adaptações, mas a essência fiel está no filme. E neste a gente tem um avô que está contando a história para um neto que está com pneumonia, assim como o autor conta aqui no livro que aconteceu com ele. E todos os insights mais legais que tem aqui no livro são interrompidos no filme pelo avô e pelo seu neto. Então isso torna a coisa muito divertida e a gente consegue compreender que tem um narrador contando a história pra gente e que ele se interrompe pra fazer as anotações, né, as observações mais interessantes pra ele no ponto de vista dele. E, gente, é muito bacana. Eu adorei a trama, eu fiquei muito envolvida. É realmente uma daquelas histórias bem ficcionais e bem que a gente ama, especialmente na adolescência, mas eu amo em todas as fases da minha vida, não é mesmo? A gente tem um monte de romance, ação, aventura, duelos, tem personagens muito irreais, tem animais totalmente verossímeis que aparecem na trama, mas que parece que faz muito sentido, porque no contexto da trama tudo faz sentido. Enfim, eu adorei, é uma ótima pedida pra você que gosta de livros divertidos, pra você que curte romance de época e quer tentar uma coisa diferente, pra você que nunca leu um romance de época também, eu aposto que você vai gostar pra caramba. A edição da Intrínseca tá linda, eu vou deixar pra vocês alguns takes aqui de como é que tá a edição, mas eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei, e eu indico muito a leitura, e espero que depois que vocês terminem o livro, vocês corram pra reassistir o filme, porque eu tenho certeza que vocês vão assistir o filme com outros olhos, assim como aconteceu comigo. Enfim, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link de compra do livro aqui no box de informações, você já sabe, comprando com o meu link vocês dão uma forcinha aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!